Olá, meus queridos seguidores do canal, do YouTube do cantor Nathanael Flor. Eu estou aqui ainda na chácara, no sítio do nosso querido Manuel Maninho Teixeira, sítio Caiçaras, Amontada, Ceará. Convido a você para, junto comigo, continuarmos estudando a palavra de Deus com o irmão Maninho, que já tem quase 82 anos, e ele vai narrar para nós a partir do capítulo 18 do livro de Apocalipse. Então quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, para você ativar o sininho, para você divulgar, compartilhar e você deixar o seu like. Irmão Maninho, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. Estamos entrando agora no livro do Apocalipse, capítulo 18 e o versículo 1. E depois destas coisas, vi descer, e vi outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O versículo 2, clamou fortemente com grande voz, dizendo: Cai, cai, a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio e abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda alma imunda e aborrecível. O versículo 3, porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. O versículo 4, e ouvi outra voz dizer: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. O versículo 5, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. O versículo 6, tornai-lhe a dar como ela vos te dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe ela em dobro. O versículo 7, quanto ela se glorificou, em delícia esteve. Foi-lhe dado tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentado como uma rainha, não sou viúva e não verei o pranto. O versículo 8, portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. O versículo 9 diz: os reis da terra que se prostituíram com ela, viverem em delícia, a choraram quando viram a fumaça do seu incêndio. O versículo 10, estarão de longe, dizendo, estarão de longe pelo temor do sofrimento, chorando e lamentando. Aleluia. O versículo 11, sobre ela chora e lamenta os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. O versículo 12, mercadoria de ouro e de prata, de pedra e de pedras preciosas, de pérola, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, toda madeira odorífera, todo vaso de madeira, preciosismo, de bronze, ferro e de marmóreo. O versículo 13, canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, e ovelha, gado, e cavalo, e carro, e corpo e alma de homens. O versículo 14, fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se for de ti, não será mais achada. O versículo 5, o versículo 15, e os mercadores destas coisas, que com elas sem enriquecer estão longe pelos primeiros sofrimentos, chorando e lamentando. O versículo 16, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, aquela forte cidade, que está vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, adorada com ouro e pedra preciosa, porque numa hora veio o seu juízo. O versículo 17, sobre ela chora e lamenta os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. O versículo 18, sobre ela chora e lamenta os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. O versículo 19, estarão com eles chorando e lamentando, chorando, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, qual estava... ai, ai, daquela grande Babilônia, que estava vestida de lino fino, púrpura, de seda, escarlata, adornada com ouro e pedra preciosa, porque na hora veio o seu juízo. Aleluia. O versículo 20, sobre ela chora e lamenta os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. O versículo 21, um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mole e lançou no mar, dizendo: com grande pedra será lançado Babilônia, aquela forte cidade não será mais achada. O versículo 22, em ti não se ouvirá mais a voz de arpista, de músico, de flauteiro e de trombeteiro, e nenhum arpista de alguma se achará mais em ti.
foi de modo não mais em ti se ouvirá. O versículo 23, luz de candeia não mais luzirá em ti, voz de esposo, de esposa, não mais luzirá em ti, porque os teus mercadores eram grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feiticerias. O versículo 24, e nela se achou o sangue dos profetas, e todos os que foram mortos na terra, aleluia. Nós vamos agora para o capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, versículo 1. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia, salvação, glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. O versículo 2, porque verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O versículo 3, outra vez disseram, aleluia, a fumaça dela sobe para todo sempre. O versículo 4, e os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. O versículo 5, isso é uma voz do trono que dizia, dai louvor ao nosso Deus, vós todos os seus servos, os que temei, assim pequeno como grande. O versículo 6, eu vi, como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O versículo 7, regozijamos-nos e alegramos-nos e demos-lhe glória, porque vindos são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. O versículo 8, e foi-lhe dado que se vestisse de lino fino, puro e resplandecente, porque o lino fino são a justiça do santo. O versículo 9 diz, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O versículo 10, e eu lancei meus seus pés para adorar. Mas ele disse, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e teus irmãos, dos profetas, dos que guardam as palavras da profecia deste livro, adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus, Espírito, profecia. O versículo 11, viu o céu aberto. E eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se fiel e julga pela justiça. O versículo 12, seus olhos eram como chama de fogo, e na sua cabeça havia muito diadema, e tinha um nome escrito que ninguém sabia isso nele mesmo. O versículo 13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O versículo 14, seguindo o exército que é no céu em cavalo branco, vestido de lino fino, branco e puro. O versículo 15, da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações, ele regará com vara de ferro, ele mesmo que é piso lagado do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. O versículo 16, na sua veste, na sua coxa está escrito, Rei dos reis e Senhores dos senhores. O versículo 17, viu um anjo no sol clamar com grande voz, dizendo, a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos a ceia do grande Deus. O versículo 18, para que comai a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre si assentam, e a carne de todos os homens, livre, servo, pequeno e grande. O versículo 19, vi a besta, e os reis da terra, seu exército reunido, para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e o seu exército. O versículo 20, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante delas fizeram os sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. O versículo 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse, capítulo... Vamos continuar ouvindo o irmão Manim Teixeira, trazendo a narração do capítulo 20 de Apocalipse. Então, irmãos, o capítulo 20 do Apocalipse, ele contém 15 versículos. O primeiro versículo conta que João viu descer do céu um anjo que trazia a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. O versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. O versículo 3, lançou no abismo, encerrou. Pôs selo sobre ele, para que, mas não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. O versículo 4, João diz, vi tronos e assentaram sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, nem receberam o sinal na testa nem nas mãos, viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. O versículo 5, mas os outros mortos não reviveram.
até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. O versículo 6, bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. O versículo 7, e acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O versículo 8, sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como areia da praia, para juntar para a batalha. O versículo 9, subirão sob a largura da terra, cercará o arraial do santo, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e o devorou. O versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O versículo 11, João disse, eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cujas presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O versículo 12, vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se o livro, abriu-se outro livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O versículo 13, deu o mal aos mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O versículo 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia. Nós vamos para o capítulo 21 do Apocalipse. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. O verso 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. O verso 3, ouvi uma grande voz do céu que diz, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, ele será o seu povo, mesmo Deus estará com ele, será o seu Deus. O verso 4, Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. O versículo 5, é aquele que estava citado sobre o trono de eis que faço nova todas as coisas. E disse, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O versículo 6 diz, mas está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. O versículo 7, quem conseguir a vitória, recebe isto de mim. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. O versículo 8, mas quantos aos tímidos, aos incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Sua parte será no lago que arde que fogo e enxofre, que é a segunda morte. O versículo 9, veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. O versículo 10, levou-me espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade de Santa Jerusalém, que Deus descia do céu. O versículo 11, tinha a glória de Deus. Sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. O versículo 12, tinha um grande alto muro com 12 portas. Nas portas 12 anjos, os nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. O versículo 13, da banda do Levante tinha 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, da banda do ponte 3 portas. O versículo 14, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O versículo 15, aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. O versículo 16, a cidade estava situada em quadro, o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, seu comprimento, largura e altura eram iguais. O versículo 17, mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homens que é do anjo. O versículo 18, e a fábrica do seu muro era de jaspe, cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. O versículo 19, o fundamento do muro da cidade estava adornada de todas as pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, segundo safira, terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. O versículo 20, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo velilo, o nono topázio, o 10º crisópio, o 10º jacinto, o 10º metida.
O versículo 21, as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. A praça da cidade, ouro vidro, como vidro transparente. O versículo 22, lá não vi tempo, porque o seu tempo era o Senhor, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o Cordeiro. O versículo 23, a cidade não necessita de sol e nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. O versículo 24, as nações andarão à sua luz. Os reis da terra trarão para a sua glória e honra. O versículo 25, suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. O versículo 26, a ela trarão a glória e a honra das nações. O versículo 27, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa adultério, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Nós vamos para o capítulo 22.